comportamento de pagamento. Quando a gente fala comportamento de pagamento, eu lembro que eu ouvi de um banco grande que você tem análise de crédito e análise de caráter. Verdade. E aí, o problema não é estar no escuro. O problema é que você sai da análise sabendo que tem risco e aceita ele. Então, a análise de crédito, qual é o grande problema? Ela não pode ser emocional nunca. Ela não pode levar em consideração necessidade de meta. Ela não pode levar em consideração indicadores negativos. Ela tem que discriminar muito bem os indicadores negativos. E os positivos não anulam os negativos. Normalmente o cara fala, não, isso aqui é bom, mas aquilo ali é ruim. Não, mas isso é bom. Não, o negativo não anula, o positivo não anula o negativo. Na verdade, o que acontece? Né? O básico que atende 99% do mercado já existe. Então existe uma competição enorme para atender aquilo que todo mundo atende. E existe uma falta de direcionamento, talvez de apetite, por diversos players menores que poderiam atender aquele 1% que já é gigantesco e não atende. Só que aquilo, porque para atender essa turma, esse 1%, 5% que seja, você precisa de um nível de proximidade, de profundidade, porque são casos mais difíceis. Por isso que os processos comuns e regulares não chegam a todo mundo, porque você precisa ter um nível de parametrização diferente, uma disponibilidade diferente, um tempo de dedicação diferente, que você precisa entender aquilo antes de dar a sua resposta. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Silvestre, sou um dos diretores aqui da Abrafesc e a gente está gravando mais um episódio dessa terceira temporada do Fomento 360 e eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. A gente bateu um papo muito agradável e principalmente porque a gente está entrevistando hoje. Eu estou aqui com conhecido como Carlão, mas o Carlos Benites, CEO e fundador da BMP, e é uma alegria enorme poder estar aqui junto com ele para a gente bater esse papo, porque muito além do empresário, a admiração que eu tenho, um carinho enorme pela pessoa do Carlão, então eu estou muito feliz de estar aqui junto, né? E vamos entender um pouquinho sobre essa estrutura de viabilização financeira, né? E hoje a gente vai falar especificamente sobre um assunto muito interessante, mas antes da disponibilidade para o Carlão poder se apresentar. Silvestre, obrigado, cara. É muito importante, né, a gente tá junto. Primeiro que eu te admiro, você está numa região que tem uma certa carência de oferta de crédito, de direcionamento do Brasil inteiro, e a gente sempre troca ideia sobre quais oportunidades existem, negócios, e esse é o nosso papel. Não adianta eu querer fazer aquilo que todo mundo faz. Eu preciso procurar alternativas, negócios que vão melhorar a eficiência nos lugares ineficientes, né? Trazer redução de custo operacional, trazer diversificação, trazer novas ideias, modelos, formatos. Então, a característica da BMP em mim, a característica é exatamente essa, sempre da construção. Bacana, show. Eu tenho uma frase que eu anotei numa palestra do Carlão. Eu tinha a BMP, essa frase sempre na minha cabeça, que é o banco por trás dos bancos, né? Mas numa palestra tua, que eu acabei de ouvir, eu anotei e vou gravar essa frase nova, que estava no slide da tua palestra, que é o motor invisível por trás dos que fazem o Brasil. E eu acho que nada melhor do que isso para representar a BMP e o Carlão, porque o Carlão, ele é a BMP. Eu estava agora há pouco conversando com ele aqui, acho que a grande diferença do Carlão, toda qualquer empresa, você pensa numa empresa do tamanho da BMP, né? Você pensa em dificuldade de atendimento, né? Dificuldade de falar com pessoas. E cara, eu tenho certeza, não é só porque eu conheço o Carlão, já ouvi isso de outras pessoas, a acessibilidade do Carlos, eu não sei como é que tu consegue, de verdade. Eu já liguei pro Carlão 8h30 da noite de Manaus, aqui era 9h30. 8h30 da noite de Manaus, com o problema de um cliente, porque eu não estava conseguindo falar com ninguém, o cliente me pressionando ali. E o Carlão me respondeu 9h30 da noite, não arrumou alguém para falar comigo, arrumou uma solução 9h30 da noite. Então, é literalmente o motor invisível por trás daqueles que fazem o Brasil, né? Ninguém sabe do Carlão, mas se eu ligar para ele 8h30, 9h da noite, ele vai atender, porque ele precisa fazer esse motor invisível funcionar. É isso aí. Na verdade, o que acontece, né? O básico que atende 99% do mercado já existe. Então, existe uma competição enorme para atender aquilo que todo mundo atende. E existe uma falta de direcionamento, ou talvez de apetite, por diversos players menores que poderiam atender aquele 1% que já é gigantesco e não atendem. Então, só que aquilo, porque para atender essa turma, esse 1%, 5% que seja,
você precisa de um nível de proximidade, de profundidade, porque são casos mais difíceis. Por isso que os processos comuns e regulares não chegam a todo mundo. Porque você precisa ter um nível de parametrização diferente, uma disponibilidade diferente, um tempo de dedicação diferente, porque você precisa entender aquilo antes de dar a sua resposta. Não é algo de bate-pronto, ou que a AI vai te responder, e que você põe perguntas e respostas. Não é. É algo que você precisa interpretar, porque nem sempre a empresa, o FDIC, ele sabe exatamente como fazer aquela pergunta, porque quando você faz uma pergunta, uma demanda, eu tenho que encaixar ela primeiro, entender o que você precisa e por que você precisa daquilo. Eu preciso saber se aquela é a única opção que você tem para fazer o que você quer. Eu preciso saber se aquilo está encaixado dentro do regulatório do ambiente das instituições financeiras. Tá? E eu preciso fazer isso funcionar como você espera. Porque senão, se eu entregar um negócio que capota, você não vai conseguir vender, você não vai atender seu cliente, você vai preferir não vender. Então, o meu papel é organizar toda essa informação para que eu te dê a resposta mais prudente possível. E não quer dizer que eu consigo responder tudo ou resolver tudo, não é isso. Mas a gente vai tentar. Porque é ali que está a diferença da nossa operação para todos os outros players de mercado. Está no entendimento da jornada de quem opera e vende lá na frente. E aí que está o nosso, vamos dizer assim, enquanto não tiver ninguém se dedicando a isso, a gente vai nadar de braçada. Olhando para essa jornada de quem opera lá na frente, como você falou, e acho que esse é o grande diferencial da BMP realmente, a gente vai entrar no nosso tema de hoje, e eu queria te fazer essa pergunta, porque eu acho que ninguém melhor do que você para responder isso, né? Cara, por que a gente ainda, nessa área de crédito, e eu tô falando com você que é empresário de crédito, né? Por que nessa área de crédito, cara, em pleno 2025, com inteligência artificial, Open Finance, digitalização de tudo, né, que era para ter tudo com muito mais facilidade, eu mesmo a gente procura análise de crédito, por exemplo, sobre os sistemas e tudo mais, a gente procura, já falam de inteligência artificial em todo lugar, né? Mas por que mesmo com tudo isso, ainda a maioria das decisões de crédito no Brasil ainda é tomada no escuro, assim? Por que a gente ainda tem essa dificuldade tão grande, cara, em 2025? Bom, cara, tem várias respostas para isso. Tá? Tem primeiro o seguinte, tomadas de decisão no escuro, elas são tomadas talvez porque você precifica mais alto, tua taxa de juros é mais alta, e você aceita correr um certo risco. Tá? Quando você vai fazer análise de crédito, está relacionado informações, comportamento da empresa, e aí tem a resposta. Em cima disso você tem histórico, né, baseado nessas informações, você tem os dados societários, capital, patrimônio, movimentação, tipo de produto, segmento, região, né? E você tem algo mais importante, né, que é o comportamento de pagamento. Só que quando a gente fala comportamento de pagamento, eu lembro que eu ouvi de um banco grande que você tem análise de crédito e análise de caráter. É verdade. E aí, o problema não é estar no escuro. O problema é que você sai da análise sabendo que tem risco e aceita ele. Então, a análise de crédito, qual é o grande problema? Ela não pode ser emocional nunca. Ela não pode levar em consideração necessidade de meta. Ela não pode levar em consideração indicadores negativos. Ela tem que discriminar muito bem os indicadores negativos. E os positivos não anulam os negativos. Normalmente o cara fala, não, isso aqui é bom, mas aquilo ali é ruim. Ah, não, mas isso é bom. Não. O negativo não anula, o positivo não anula o negativo, tá? E muitas vezes é aquela, vai, faz. Principalmente... Deixa eu reconhecer que eu já falei essa frase, tá? Já, né? Já. E principalmente no mercado de securitização, porque ele é mais regionalizado, tá? E aí só cabe lá dentro da região que você atua. Tá? Você não está no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, fazendo um negócio, você está em Manaus, você está numa região norte. E aí é onde você consegue chegar, teu braço chega, a tua informação chega, os segmentos que você atua. E aí você não tem mais empresa. Eu lembro que eu atendi um marketplace grande e ele tinha 10 mil CNPJs na base. Tá? Perfeito. E eu fui lá, fiz analisei, aprovou lá, acho que 4.800, porque tinha uns que não tinham consistência, tipo, 4.500, 4.800.
E a discussão era, não, mas a gente precisa fazer mais. Eu falei, cara, a única forma de fazer mais é aumentar a base. Se eu estou em 10 mil, é isso que dá para fazer, não dá para fazer mais nada. Então você primeiro verticaliza, né, você analisa a base para aquilo que você quer fazer, depois você horizontaliza. Você cria novos produtos. Porque você não tem como ir mais longe do que isso. Aquela base é 10 mil carros, 4.500, 4.800 aprovado. Ponto. Não tem mais o que fazer. Ah, mas eu não consigo ir mais adiante. Cara, você até consegue, mas você precisa criar uma esteira, um track record de um tempo específico. Normalmente são 2 ciclos de crédito. Então, se você tem um contrato de capital de giro aí de 12 meses, você vai ter aí que ter pelo menos 18 a 24 meses de experiência para você modificar ou fazer uma oferta diferente daquela que você está fazendo. Então, em cima disso, não pode ter emoção, né? Não pode ter faz aí, você entendeu? Porque, na verdade, normalmente o que dá errado é exatamente isso. E não só isso, tem vezes que você, faz aí, e não dá errado. Aí sabe o que acontece? Na próxima você aumenta o crédito do cara. E é ali que dá errado. No 100 mil reais não deu errado, mas no 500 deu. Aí, amigão, foi embora, não tem mais o que fazer. Agora, os dados são dissipados, né? E talvez o modelo de negócio que a gente vai implantar no ano que vem, ele tenta entregar uma análise que é conversacional com o nosso mercado de securitização. É exatamente uma das perguntas que eu ia te fazer. Não é só o dado, porque o dado cru, o dado informativo, ele funciona muito bem para players muito grandes que têm exposição nacional, que atuam em diversos segmentos, porque eles trabalham com outros indicadores. Mas quando você vai para uma operação mais regionalizada, você tem que explicar aquele dado de uma forma muito mais criteriosa para que aquilo simplesmente passe a ser um indicador e não simplesmente uma informação vaga, né? E eu acho que isso que falta, quer dizer, os birôs, eles entregam dado, mas ninguém explica como fazer aquilo funcionar. Pensando, e era a pergunta que eu ia te fazer, e vou complementar essa tua afirmação aí, e te fazer uma outra pergunta. Então, assim, na tua visão muito holística, porque tu trabalha com todo tipo de tamanho de cliente dentro desse segmento securitizadora, FDIC, né? Dentro desse mercado, que é o nosso mercado de securitizadora, FDICs, né? Factories, cara, qual tu acha que é a maior dificuldade que nós temos, né? Para esses que são pequenos, que estão ali na ponta, que os birôs de crédito de análise de informação de dados, quais são essas análises de maior dificuldade que o birô de crédito atual não consegue entregar e que a gente tem essa dificuldade e que tu acha que seria crucial, assim, que é muito importante para o pequeno que está ali na ponta? Cara, eu acho que a primeira coisa, e talvez você não tenha informação, mas a primeira coisa é você sair do dado estático e você ir para o dado comportamental. Tá? O dado estático é aquilo que você coleta. O teu faturamento, o teu balanço, o teu imposto de renda, o teu patrimônio, as vendas que você fez, o produto que você vende. O comportamental é o tempo que você vende, qual foi o incremento que você fez nesses anos todos de história, em termos de crescimento, faturamento, as suas exclusões, quer dizer, quais são os momentos difíceis do teu negócio, quer dizer, você tem lá, vamos dizer, uma Black Friday, um Natal, o primeiro trimestre do ano, quer dizer, dependendo do teu segmento, você vai ter ali um momento difícil, né? Em cima disso, se você é uma indústria, por exemplo, se você produz com qualidade, se você tem faturamentos organizados, quer dizer, se você tem muita oscilação no teu faturamento, se você tem ele com pouca oscilação, isso é comportamental. Se você entrega o teu produto na data, se você tem reclamação, se o teu produto tem qualidade, se você replica isso ao mercado, quer dizer, tem várias informações que não necessariamente são relacionadas simplesmente ao financeiro. É óbvio que o financeiro é importante, mas tem outras informações que talvez sejam até mais importantes para uma tomada de sim ou não, aí o limite é uma outra coisa, mas o sim ou não, do que a análise financeira. E qual é o grande problema de mercado financeiro, mas qual é o grande impulso que talvez o ambiente de securitização tenha? Os bancos, eles trabalham com os dados estáticos, com as coletas de dados de birôs e assim por diante. Os FDICs, as factories, as securitizadoras, elas trabalham com o dia a dia da operação.
Então, elas têm essas informações de comportamento, atualização de pagamento, elas têm várias informações, mais proximidade com a empresa. E essas informações todas, elas vão fortalecer a tua tomada de decisão. Depois, o limite está relacionado ao tamanho da empresa. Então, só que ninguém olha esses dados comportamentais. Eu lembro que eu comecei a olhar isso porque eu precisava. Imagina, eu recebi uma base de 1 milhão de clientes, eu tinha que analisar a base inteira. Pô, se eu gastasse Serasa, Birose e afins para isso aí, pô, eu começava quebrado a operação. Não ia ter crédito suficiente para pagar a conta de análise. Então eu precisava não usar essa análise, eu precisava usar outros dados que complementassem isso e me dessem a qualidade daquele cliente. Então eu criava dados de exclusão. Então, por exemplo, empresa que tem menos de 2 anos, pumba, eu já tirava, já não analisava. Empresa de segmentos A, B ou C, pumba, já não analisava. Empresas que têm oscilação de faturamento mais de 30%, pumba, eu já não participava. Então, eu começava a mudar isso daí, e aí a gente começava a entender melhor o comportamento. E no final, o dado estático, que é um Serasa, um balanço, ele era só um complemento. E aí que eu comecei a usar esses dados comportamentais. Então a empresa, o teu cliente, por exemplo, ele tem mais informação do fornecedor dele do que se você analisar Birus. Se você pega essas informações, cara, você vira uma máquina. Eu acho que esse é o grande diferencial e talvez essa dificuldade dessa análise, né? Eu estava ouvindo tua história dessa mesma palestra, achei bacana, também anotei aqui. Falando lá em 94, tu saiu de um banco e eu peguei uma frase porque eu acho que tem tudo a ver com a BMP e tem tudo a ver com a tua expertise hoje de mercado, muito focada nisso. Eu acho que, não sei se foi um acaso que eu peguei da palestra, mas eu acho que tem tudo a ver com o Carlão que eu conheço, expert nessa parte de crédito. Tu saíste desse banco, tu falou, porque uma das coisas demoravam muito para aprovar o crédito. Né? Um dos detalhes era esse, exato. E aí eu te vejo muito preocupado com essa velocidade, né? E aí, tu falou em 96, tu morou nos Estados Unidos e voltou, conheceu um cara que falava, que vendia crédito, né? E eu acho que a junção disso tudo, em 99 surgiu a Credit Carro. Isso. Pegando todo esse teu histórico, todo esse teu background aí, lá do início do crédito, muito manual ainda, muito pessoal, quero voltar para lá e trazer para hoje, para a gente ter a nossa última pergunta aqui. Esse feeling que ainda existe em nós, que somos a ponta do pequeno ali, né? Que é muito além da análise de crédito, do caráter, como você falou, né? Que é o olho no olho. Exato. Eu sempre digo, a securitizadora, o FDIC, né? Em suas grandes maiorias, né? A nível Brasil, o pequeno está ali na ponta, ele vai onde o banco não vai. Né? Ele vai na fábrica que o gerente do banco não vai. Ali é só um número, só um CNPJ. Né? Pra gente não, eu vou lá, é olho no olho ali. Mas até que ponto tu consegue entender, desde a tua época aí de 94, que a tua preocupação era agilidade, preencher no papel ali, entregar no fax, passar para aprovar, até que ponto hoje, com toda a tecnologia, toda essa análise de dados que a gente tem, esse olho no olho ainda é importante, em detrimento a essa quantidade de informação que a gente tem, mitigar essas informações, claro, ter isso de forma muito mais clara e simples ali, como você falou, mas até que ponto esse olho no olho ainda é importante diante desses dados? Eu acho que tem algumas coisas que são mensuráveis e outras que não são mensuráveis. Então você tem atividades econômicas, por exemplo. Você tem uma empresa que tem agenda de cartões. Você tem a análise da agenda de cartões, ela roda perfeitamente, você pega as garantias, está tudo certo. Então você tem um colateral ali. Do outro lado, você tem uma operação de um certo risco, né? Que é com uma previsibilidade que você imagina. Então, eu estou te dando um fomento para você produzir, para você vender, porque você já tem um contrato fechado. Só que você não sabe se a empresa, você analisou a empresa que vai comprar para saber, ou as empresas que vão comprar, para poder saber se realmente vão honrar. Só que isso é uma previsibilidade, não é uma certeza. Né? Então pode haver desencaixe. Então, olhando isso, o tempo ele é feito pelo teu cliente. Tem clientes que você pode atrasar 30 segundos para analisar. Ele vai reclamar no varejo. Tem clientes que você pode responder no dia seguinte. Tudo vai estar relacionado ao segmento que você está atuando. Então, a velocidade está relacionada à expectativa. Então, você tem uma expectativa ali, você tem velocidade. Agora, tem o outro lado, eficiência.
O processo de instituição financeira, se você for olhar os grandes bancos que encerraram várias agências aí, tem concentrado cada vez mais na matriz e no digital, o objetivo deles é eficiência. Eficiência não é aprovar crédito de quem não tem crédito, a eficiência não é aumentar a carteira de crédito, eficiência é fazer tudo aquilo que é feito de forma melhor e mais barata, mais rápida e mais barata. Porque quanto mais rápido você faz, mais coisas você pode fazer dentro do mesmo tempo. Tá? Só que isso não significa que você só pode subjugar a análise de risco, a segurança e o teu próprio controle interno. Porque, na verdade, você pode dar um crédito para um bom cliente e você não tem a capacidade de gerenciar aquilo. Isso acontece com muita gente que não investe em tecnologia. Ou porque não tem a capacidade, não tem o conhecimento, não tem o capital. Mas isso acontece. Quer dizer, você dá uma baita de uma correria, vende pra caramba, só que depois para controlar aquela carteira você se perde porque a tua ferramenta não é a melhor e você vendeu aquilo que você descontou uma duplicata que o cara vai pagar em 10 bancos diferentes a mesma duplicata. Cara, você não tem como controlar isso. Eu tô indo ao extremo, mas você não tem como controlar isso. Por que você vendeu? Então você tem que se preparar para vender. Banco, mercado financeiro, ele é sui generis, porque ele não te dá espaço para você errar. Né? Se errou, você quebrou. A não ser que você gere gordura suficiente, né, nas suas carteiras, para você assumir uns riscos ali em negócios que você não tem tanta certeza. Isso acontece, os grandes bancos fazem. Eles pegam lá, olha, eu vou destinar um percentual XXX da carteira, um valor tal, para arriscar naquele segmento. Eu vou fazer isso, porque eu quero entender como é que aquilo funciona. É meio como verba de marketing, vamos dizer assim. Se der, deu, se não der, a conta está paga ali porque é marketing. Então, eu acho que segue esse ponto. Não pode ter emoção, tá? E a eficiência está ligada com a sua capacidade de controlar aquele negócio. Então não adianta ser eficiente comercialmente e péssimo na retaguarda. Né? Cara, Carlão, obrigado. Mas antes de terminar, vou te pedir uma última palavra para você que está assistindo. Você que é empresário, que já é do nosso segmento, já trabalha nessa área, né? Ou está aqui assistindo porque tem vontade de entrar nesse segmento, ou em qualquer área de crédito, cara, não trabalha com crédito no escuro. Eu não sei o que fazer, como é que eu faço, o que eu tenho que fazer. Cara, procura ajuda, né? Procura os teus representantes de classe como a Abrafes, que está aqui para apoiar, para ajudar, né? E procura sistemas, empresas que possam te apoiar, como a BMP. Então, eu queria, Carlão, deixasse uma mensagem final aí, exatamente nisso, assim, cara, 2025, a análise de crédito, a importância disso e esse cuidado que a gente precisa ter dentro do nosso segmento para tornar, acho que, o segmento como um todo mais seguro, claro. Não é só para a gente, né? Claro, não, a mensagem tem muitas pessoas baseado no aumento da carteira de crédito do mercado, principalmente no ambiente de securitização, tem muitas pessoas que estão se aventurando sem ter o DNA correto, sem ter o arcabouço correto do que querem entrar. Então, o meu conselho é o seguinte, se vocês estão dentro de um ecossistema que tem empresas, negócios, serviços, atividades, comecem por aquilo que está no bolso de vocês. É aquilo que você mesmo paga. Por exemplo, o risco sacado é uma operação que você mesmo paga para você mesmo. Entendeu? Comece por aquilo que a análise de crédito não é tão relevante. Porque você vai começar a gerar gordura, você vai começar a gerar spread. E aí começa a destinar parte desse spread para ir se aventurando em um negócio ou outro. E aí você vai crescendo. Você não consegue construir uma instituição em 2 anos, em 3 anos. Você tem que trabalhar ela para construir por 100 anos. Você não vai estar aqui em 100 anos. A gente sabe disso. Mas isso é uma questão conceitual, não é uma questão de estar aqui durante 100 anos. Você precisa construir aquilo para durar, e para durar, você não pode ter pressa. Espetacular, espetacular. Alan, obrigado, foi uma aula para mim, né? Acho muito além de estar aqui mediando esse podcast, foi uma aula para mim, muito obrigado, Carlão, pelo carinho. Foi um prazer estar aqui com você, a admiração só aumenta com você cada dia mais, então muito obrigado. Obrigado por essa grande parceria que você tem com o nosso mercado, né? Essa dedicação que você tem ao nosso mercado. E agradecer a você que está assistindo, dizer que tem mais vídeos para você assistir. Assista todos os vídeos dos episódios da primeira, da segunda temporada e agora da terceira. Né? E estamos juntos, conte sempre com a Abrafes, que estaremos sempre aqui para lhe apoiar. Valeu, Carlão, muito obrigado. Obrigado, Silvestre. Prazerzão estar com você. Um abraço, querido. Valeu, um abraço a todo mundo.